Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do redator-chefe Sérgio Lírio. A Thaís, Olá. que sempre nos acompanha, está de férias, mas Não, retornará. para o pessoal não achar que ela foi... O pessoal não achar que ela... Foi cortada do programa. Não, ela só está de férias. E nesse programa nós vamos falar sobre economia, muito influenciada também pelo coronavírus, sobre reforma tributária, sobre o motim dos policiais no Ceará e também sobre as primárias, né, do Partido Democrata nos Estados Unidos, além de termos uma novidade, um novo quadro, o Hater Capital, que na verdade é um nome ruim, né, porque eles nos amam nos odiar. Né? A nossa capa dessa semana é Economia Infectada. Aliás, pessoal, não esqueça de comentar aí o que vocês acharam da capa, pode escrever aí embaixo, a gente gostaria de saber também a opinião de vocês sobre a nova capa de Carta Capital. Aborda não só a repercussão do coronavírus na economia mundial, mas também as complicações no Brasil, que enfim, atingido por outro vírus também, né, Sérgio? Sim, é o Bolsonaro vírus, né? Que muito responsável pelo resultado da economia do ano passado, 1,1%, ficou muito abaixo, na verdade, das bravatas que se falava. A maioria dos economistas sabia que o Brasil não ia crescer mais do que isso, né? Ia ficar entre 0,9% e 1,1%. Mas no ano passado, no início do ano, começou a conversa que com a vitória do Bolsonaro a economia vai crescer, com a reforma tributária, a reforma previdenciária, nós vamos passar de 2%. Aí o Paulo Guedes, em abril, falou, a partir do segundo semestre o Brasil vai voar, vamos crescer acima de 2%. E foi se repetindo como de costume. E aí, nessa semana, o Paulo Guedes disse, mas ficou dentro do previsto, por que vocês estão assustados? Que além de tudo, essa disfarçatez, né? Eu me recordo que em janeiro de 2019, a previsão do Boletim Focus do Banco Central era de crescimento de 2,5%. Né? O Boletim Focus é a média da posição dos analistas. A avaliação do governo era ainda mais otimista. E o que acontece é o seguinte, de novo a mesma coisa, né? Se falou em 2,5% de crescimento esse ano, aí depois falou em 2,30%, já passou para 2,17%. A OCDE, por exemplo, acha que o Brasil vai crescer 1,7% e é possível que cresça menos, né? E isso não tem a ver só com o coronavírus. O coronavírus, nesse momento, afeta a economia global de uma forma muito intensa, né? Você está tendo vários eventos sendo cancelados, as viagens sendo canceladas, com as trocas comerciais diminuíram, né? Todo mundo muito preocupado com seus problemas internos. Isso vai afetar os números do primeiro trimestre, que já são muito ruins para o Brasil. O Brasil entrou ali em dezembro e janeiro com uma queda do rendimento da economia, né? Que não se recuperou muito bem e agora você deve ter sido feito aí no primeiro trimestre. Mas fora isso, você tem um ano que é curtíssimo, né? E com projetos muito ambiciosos e que não tem vamos dizer assim, um consenso, né? A reforma tributária, previdenciária tinha um consenso porque ela foi feita às custas dos mais pobres que não opinam. Então, estava todo mundo do mesmo lado. Agora não, na reforma tributária, e o Barrocal falará disso daqui a pouco, há uma divergência muito grande entre os projetos que estão no Congresso e o que o governo e os empresários bolsonaristas querem. A reforma administrativa é muito mais complexa do que se pensa. E eles têm, na verdade, até julho para fazer algo, porque depois você entra no período de eleição. Neste ritmo, a chance de você chegar nas eleições desse ano e o Bolsonaro colheu uma derrota relevante, assim, que a maioria das cidades, ou pelo menos as cidades mais importantes, de certa forma, usaram essa eleição para mostrar a insatisfação com a continuidade do governo é muito grande. E se isso acontecer, o jogo muda muito, né, para 2021 e para 2022. Então, este é o cenário que se vive. Então, esse otimismo agora é gerado, porque novamente o Paulo Guedes voltou a vender a mesma ilusão, né? Falou, se as reformas passarem, o Brasil vai crescer, vai dobrar o ritmo de crescimento. Como se 2% também fosse resolver o nosso problema, está longe de resolver. Não, e como se a reforma trabalhista ia gerar todos aqueles empregos que foram prometidos
com o Temer e tal. E eu acho que o que é mais assim preocupante, né, assim, já não o cenário doméstico ele já não é muito favorável e a China é o nosso principal parceiro comercial, né? Então, nesse momento em que a produção chinesa está desacelerando, o consumo interno também, né, eu acho que isso acaba criando aí um desafio adicional. Mas lembrando que esse resultado pífio, né, do PIB do ano passado, de 1,1%, não pode ser atribuído ao coronavírus, que não existia na época. Olha, vamos lembrar, hein, ficou abaixo dos anos turbulentos do governo Temer, né? O governo Temer foram 2 anos de turbulência, não conseguiu aprovar nada do que queria a seção da reforma trabalhista e cresceu 1,3% e um número muito parecido em 2018. O Bolsonaro ganhou, teve toda aquela história, agora vai, esse projeto, o Brasil está no caminho certo e o resultado ficou abaixo do que se imaginava. E com muita disparidade de crescimento, com muitas diferenças de crescimento. Você tem uma recuperação em alguns setores específicos, em algumas regiões específicas do Brasil, né? Então esse é um problema geral, né, Rodrigo? Então é isso, no Brasil se soma agora o coronavírus ao Bolsonaro vírus e vamos ver qual vai ser o resultado. Não deve ser muito animador para a maioria da população. Com certeza. E o repórter André Barrocal, de Brasília, preparou uma matéria sobre a reforma tributária e fala também um pouquinho aí sobre como os empresários bolsonaristas estão sabotando qualquer possibilidade de uma reforma que acene para a redução das desigualdades. Olá, Barrocal. Olá, colegas de redação em São Paulo, amigos de Carta Capital em todo o Brasil. Isso, essa semana eu trato de injustiça tributária e de sabotagem na reforma que tem sido discutida no Congresso. Na última terça-feira, o Supremo Tribunal Federal recebeu uma ação que pede uma verdadeira revolução no Brasil. Que o tribunal mande o Congresso e o governo esboçarem um sistema tributário um pouco mais justo. O sistema atual foi desenhado historicamente para favorecer os mais ricos. Aqui se cobra menos imposto na renda e no patrimônio e mais em cima do consumo. Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, é o contrário. A reforma tributária debatida no Congresso não se propõe a alterar essa injustiça histórica. Seu objetivo é simplificar um pouco a cobrança de alguns impostos federais, a unificá-los com o ICMS estadual e o ISS municipal. Mas ao fazer essa simplificação, melhoraria um pouco a situação dos mais pobres e, com isso, quem ganha um pouco mais ia sofrer um certo prejuízo. E por essa razão, a reforma tem sido sabotada no Congresso. Um grupo de empresários bolsonaristas, conhecido por Brasil 200, patrocina uma campanha anti-reforma na internet. Divulga vídeos que são verdadeiros terrorismos sobre o que aconteceria no Brasil se a reforma fosse aprovada. O caos, diz um empresário, o meu setor será dizimado, diz outro empresário, a carga tributária vai disparar, diz um terceiro. O governo Bolsonaro tem simpatia pelo lado dos sabotadores. O ministro Paulo Guedes sonha que as marchas bolsonaristas do próximo dia 15 de março defendam uma reforma mais em linha com a visão do governo. Uma visão que defende, por exemplo, a volta da CPMF. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é um dos patrocinadores da reforma sabotada, diz que a Câmara não vai aprovar de jeito nenhum a volta da CPMF. O desfecho dessa briga, vamos aguardar pelos próximos dias. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Obrigado, Barrocal. Rodrigo, você essa semana fez uma entrevista com Camilo Santana, né? Governador do Ceará, falou aí depois do fim dos motins. O que tem de central aí nessa conversa que você teve com o governador? Então, o governador essa semana ele conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa uma emenda à Constituição Estadual que proíbe a anistia a policiais amotinados, né? Essa anistia é uma anistia administrativa, né, para os processos que a própria administração estadual pode mover contra os policiais. Como é um crime, né, policial fazer greve, participar de paralisação e tal, existe também uma questão penal, né, mas aí esse tipo de anistia, na verdade, é negociada no Congresso Nacional. Mas o que ele tem enfatizado muito é que houve um forte caráter político nesse motim, né?
Todas as principais lideranças do movimento eram deputados ou vereadores policiais, né, que se elegeram com a bandeira de segurança pública. E o governador está lançando uma ideia que é de restringir, de proibir que esses policiais que se lançam na política possam reassumir o cargo de policial, né? Nesse caso, a ideia ela é muito semelhante ao que ocorre na magistratura, no Ministério Público. Se um juiz decide se candidatar, se um promotor resolve se filiar a um partido político, ele precisa se afastar, ele entrega o cargo, né? Entra na política e, para ser readmitido depois, ele tem que passar por um novo processo seletivo, né? No caso dos policiais, ele imagina que também seria justo isso. Afinal de contas, é uma categoria especial, uma categoria armada e é uma categoria que, pela própria Constituição, não pode fazer greve. Fora essa, vamos dizer assim, politicagem local, você também teve um componente, vamos dizer assim, eleitoreiro, interesseiro no plano nacional, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, que a união, né, vamos dizer assim, dos interesses do ministro Sérgio Moro e do marido da Carla Zambelli, de quem, inclusive, o Sérgio Moro foi padrinho de casamento recentemente, né? Dançou valsa. Deixa claro que havia ali um interesse de instigar, né, esse motim. Então, é muito curioso isso, porque o coronel Aginaldo, né, que é comandante da Força Nacional, ele esteve com os amotinados instantes antes deles decidirem pelo fim da paralisação, pelo fim do motim. E ele fez um discurso bastante elogioso para a tropa, né, para aqueles amotinados, tratando-os como verdadeiros heróis, né? O que vocês estão fazendo aqui não é qualquer um que faz, os fracos ficam pelo caminho, vocês foram em frente, coisa do gênero. O que é surpreendente para o comandante da Força Nacional, né, pelo fato dele ser um oficial da Polícia do Ceará, cedido para a Força Nacional, e ter sido nomeado pelo Moro, que foi seu padrinho de casamento, né? Então você percebe que não só ele e o Moro, que tentou tirar proveito político disso também, falando da presença do Exército ou da Força Nacional no Estado e tal, mas de vários políticos ligados ao governo federal, os próprios filhos do presidente, né, que tentaram surfar nisso e instigar esse movimento. Bastante perigoso, inclusive, porque se isso se alastra para outros estados, você tem uma situação bem difícil de administrar, né? A gente não pode menosprezar um fator. É o seguinte, hoje, quem mais coloca em risco o Estado de Direito no Brasil, as garantias mínimas, o que restou o resquício de democracia que sobrou no Brasil, não é o Bolsonaro, é o Bolsonaro também, mas é mais o Sérgio Moro. As últimas atitudes do Sérgio Moro, contando inclusive aquele passeio num blindado, mostram claramente que ele assumiu essa posição de representar a barbárie contra o Estado de Direito, de instigar contra os inimigos, adversários. Vamos lembrar que recentemente ele abriu um inquérito para investigar punks, né? Um show de punk no norte do país, porque fazia críticas ao Bolsonaro. É este ponto que nós estamos chegando. Não, né? é curioso, ele pede para a Polícia Federal investigar punks, pede para a Polícia Federal investigar porteiro, mas não pede para a Polícia Federal investigar os laços da família Bolsonaro com os milicianos do Rio de Janeiro. Nem para encontrar o Queiroz, né? Lembrar também que ele usou a Lei de Segurança Nacional contra o ex-presidente Lula recentemente num dos processos, né? Então este é o Sérgio Moro, o herói, né? O herói insensado pela mídia ainda hoje, né? Que coloca em risco... Agora, Sérgio, tem uma figura nova no governo, Regina Duarte, que ela já chega em meio a uma polêmica, parece que os olavistas não gostaram muito dela, Não, é isso? então, o Olavo de Carvalho, que antes a tinha como uma queridinha, que disse ter feito a indicação, ficou muito bravo porque ela demitiu alguns dos seus asseclas, vamos dizer assim, dos seus subordinados, dos que o seguem, né? Entre eles aquele Mantovani, que é o cara que disse que o rock leva ao aborto, né? Tem uma coisa satânica, abortista e tal. Ele ficou muito bravo e aí vamos dizer assim, a claque olavista das redes sociais tem atacado bastante a Regina Duarte, e um dos motivos é que ela nomeou
renomeou, na verdade, um funcionário público que tinha sido do Ministério da Cultura com o Calheiro, que tem uma longa experiência, e que dizem os olavistas e bolsonaristas que ele é ligado ao PSOL, né? Que ela, na verdade, é uma comunista. Acabaram de descobrir que a Regina Duarte é uma comunista. Então, essa é a primeira crise que ela enfrenta, mal tendo chegado, né? Consta também que o discurso dela de posse foi um tanto translocado, parecia um texto de novela, assim, não foi muito bom. Mas nesse caso, né, Rodrigo, não sei se você concorda comigo, entre a Regina Duarte e o Olavo de Carvalho, eu torço pela briga. Não sei o que você pensa. Sim. Não, e não deixa de ser curioso o fato dela, queridinha do Brasil, né, tá sendo tão malquista nesse momento pela sua própria base, né? Pois é, olha o ponto de insanidade, né? Até ontem ela era uma extremista, defensora do Bolsonaro e de todos os seus interesses, pecuarista, agora virou uma comunista da noite para o dia. Eu nem sei mais quem é que é comunista no Brasil. Você? Não, eu não sou mais. Se a Regina Duarte é comunista, eu não sou. Agora, Sérgio, você acompanhou essa semana a super terça, né, as primárias do Partido Democrata nos Estados Unidos, em que houve aí um ressurgimento do Joe Biden. Fala um pouquinho para a gente como que está essa disputa pela indicação do Partido Democrata nas eleições presidenciais. Então, praticamente agora a decisão, certamente a decisão será entre o Biden, que foi vice do Obama, né, e o Bernie Sanders está na sua segunda tentativa. Hoje de manhã, agora há pouco na verdade, nós estamos gravando aqui numa quinta-feira, só para vocês terem uma noção. É importante falar essa data agora porque, neste momento, a Elizabeth Warren, a senadora, também desistiu da corrida. Então, praticamente não sobrou ninguém, sobraram os dois, né? A superterça é um negócio que surgiu nos anos 80 nos Estados Unidos. Na verdade, ela surgiu dentro do Partido Democrata. As seções do partido, os diretórios do partido da região do sul dos Estados Unidos queriam influenciar mais a indicação dentro do partido, né? O sul dos Estados Unidos é mais conservador do que o resto do país, e eles achavam que os democratas sempre indicavam liberais nos costumes, né? Todos os candidatos sempre defensores dos direitos das mulheres, das minorias, LGBTs, e eles queriam, de certa forma, ver se conseguiam emplacar candidatos mais conservadores, mais ligados aos bons costumes e à família. E aí criaram essa ideia da superterça, que é quando vários estados fazem as suas primárias ao mesmo tempo, né? E ali você sai um monte de delegado que vai em julho fazer a indicação do candidato do partido. Só que essa estratégia não funcionou para os sulistas, mas ela acabou organizando, de certa forma, a corrida eleitoral nos Estados Unidos, tornou-la menos dispersa, né? Uhum. Então, os republicanos também adotaram essa ideia da superterça. Ela normalmente acontece em março, não é um número preciso de estados, assim, exato, não é cada eleição muda. Neste ano foram 14 estados que participaram e o Biden foi um grande vencedor, ganhou em 10 dos 14 estados, o Bernie Sanders ganhou em 4 e todos os demais tiveram uma participação muito, muito pequena. A mais pífia de todas foi do Michael Bloomberg, né, ex-prefeito de Nova York. Um caminhão de dinheiro, foram 400 né? milhões de dólares. Ele fez o seguinte, ele não participou das primárias anteriores. Ele ficou fora e apostou todas as fichas na primária, nessa superterça. Gastou 400 milhões de dólares tentando mudar a própria imagem. Ele foi do Partido Republicano, saiu do Partido Republicano. Ele, na Prefeitura de Nova York, aprofundou aquela história da tolerância zero, que, na verdade, a polícia ficava mais dura, principalmente com negros e latinos. Então, a propaganda dele foi muito... aparecendo sempre muito ao lado de mulheres negras, de crianças latinas, para tentar mudar essa imagem. Foi um fiasco total, conseguiu 44 dos delegados e aí também anunciou a saída da corrida e apoiou o Biden. Há um movimento dentro do Partido Democrata da ala moderada para impedir que o Sanders seja o candidato, né? Então, o cenário muito
se parece com 2016, né? O Sanders estava crescendo, houve uma campanha toda do partido contra ele, que é considerado socialista, tal, comunista. E, na verdade, defende ideias muito keynesianas, muito tradicionais, aplicadas na Europa, por exemplo, no pós-guerra. É taxar mais os ricos, é ter um sistema público de saúde, é ter mais financiamento para educação e habitação. Defender o estado de bem-estar social. Que nos Estados Unidos, né, parece um absurdo, um palavrão. E houve novamente uma união em 2016, a Hillary Clinton no final, na reta final para a indicação, acabou superando o Sanders, e é o que deve acontecer de novo. Se isso aumenta ou não a chance do Partido Democrata ganhar as eleições, é o que a gente vai ver, né? Não me parece ser o caminho certo. O Biden também muito se parece com a Hillary Clinton, e ele não mobiliza, ele não anima a base democrata. Isso aumenta a chance do Trump ser reeleito. E vamos para o nosso novo bloco? Bom, pessoal, esse é o nosso novo bloco, o Hater Capital. Na verdade, um nome, como eu disse no início, um tanto impreciso, porque no fundo, eu acho que eles nos amam. Nos amam. Nos amam odiar. Eu acho que lá no quadro de cada um deve ter uma foto do Mino, nessa altura sua, minha, com alvos assim, para eles ficarem brincando e tal. É uma coisa meio de stalker, meio de gente... Mas olha, dizer para que o nosso coração, né, Rodrigo, é aberto, né? Sim. A gente segue essa ideia de que, ó, venha quem vier, né? Que nos ame, que nos odeie, estamos aqui. Estamos aí. Bom, não nos furtamos. E vamos começar pelo Marcos Barros, que diz: dia 15, a esquerda vai ter vergonha da sua existência. Quem está contra Bolsonaro está contra o verdadeiro povo brasileiro. Tá ok? Tá ok, né? Tá ok. Bom, eu já tô com vergonha há muito tempo. Todo dia, né? Acorda e dorme com vergonha. Desde o segundo turno de 2018, eu estou envergonhado com o que está acontecendo. Eu estou achando ele, como é que chama o nosso amigo aí? Marcos Barros. Marcos Barros está muito animado com esse dia 15, né? Acho que nem os bolsonaristas mais próximos ali do governo, o núcleo duro do bolsonarismo, aposta tanto nesse dia 15 aí. Eu acho que está com cara de que vai ser um mico, mas veremos, né? Talvez os brasileiros de verdade saiam realmente às ruas, né? E peçam uma ditadura, porque nada como uma ditadura para salvar a democracia, né? Nada como vamos fechar o Congresso o Supremo, só assim a gente vai... Agora, a Graça Rosa diz: vocês são falsos, hipócritas, e com esse ataque barato, e 90% não acredita em vocês. Não, faltou a gente chamar a gente de chato, de bobo e de metido. Eu gostaria de conhecer essa pesquisa que diz que 90% não acredita em nós e quer saber aonde estão esses 10%. Aonde estão esses 10%? E temos também aqui o Vitor Beck. Eu não sei se é o nome verdadeiro dele, se é apenas um... Será que ele aparece? É Beck, né? Beck. Esse canal tinha que ter o nome de Lixo Capital. Obrigado pela sugestão. Podemos criar uma revista. Na verdade, seria bom a gente criar várias vertentes de revista, além da Carta Capital, a gente pode criar outra. Lixo Capital poderia ser um suplemento, alguma revista em parte. Aí a gente poderia chamar um monte de gente para escrever no Lixo Capital, o General Heleno, Ernesto Araújo. Talvez fazer um suplemento sobre tratamento de resíduos sólidos. Também poderia ser. Mas, enfim, Vitor... Mas dá para melhorar, porque esse negócio de chamar de lixo capital, que é um termo assim, recorrentemente usado pelo bolsonarismo, é um pouco chato também. Precisa melhorar um pouco. Eles já foram mais criativos. Eles já foram mais criativos. Mas a gente vai dar outra chance para o Vitor. Se ele quiser mandar mais sugestões, fica à vontade. Tentaremos, assim que ele conseguir acertar, a gente emplaca o novo nome. Eu queria dizer que é o seguinte, estamos abertos, queremos muito que os nossos haters continuem a mandar mensagem. Provavelmente a gente está estudando aqui até uma premiação, né, Rodrigo? O hater que mais nos odiar vai ganhar uma assinatura da revista. O que você acha? Vai. Não, vai ser perfeito. Então, ao longo desse ano, vamos selecionando os melhores comentários dos nossos haters e o mais feliz receberá uma assinatura de Carta Capital. Então, pessoal, capricha aí no ódio, tá?
E para vocês, ó, como diz aqueles caras, um beijo no coração, que é uma coisa que eu odeio. Falar em hater, eu sou hater em várias coisas. Uma das coisas que eu mais odeio é tal do beijo no coração. Você imaginou alguém dando um beijo no coração de alguém com aquele sangue todo e tudo mais? Abrindo, como é que é? Você corta, abre e dá um beijo no coração da pessoa, é isso? Você está sendo muito literal. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, toca a sinetinha aí, inscreva-se no nosso canal, faz a propaganda, assine Carta Capital. Toda a publicidade que vocês fizerem pra gente é muitíssimo bem-vinda. Não precisa só colocar também comentários de haters, a gente pode eventualmente estudar, dar uma assinatura de Carta Capital também para o melhor comentário não hater, né? Um forte abraço a todos, um excelente fim de semana. Até mais, até a próxima.